noite a todos. Estamos agora dando seguimento à nossa Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos, a nona SEASC, e estamos recebendo aqui o engenheiro Roberto Ricardino, que vai proferir uma palestra sobre mediação e arbitragem, uma nova solução de conflitos. Queria desde já agradecer ao Roberto por atender o nosso convite, e eu vou ler rapidamente aqui o mini currículo do palestrante. Ele é engenheiro civil, graduado em 1970 pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie de São Paulo, mestre em Engenharia Civil, pós-graduado pela Escola Politécnica da USP, com especialidade em gerenciamento de empresas e empreendimentos na construção civil. É sócio-diretor do escritório Roberto Ricardino Engenheiro Associado Limitado, e eu também, não está aqui, mas eu sabendo que ele é árbitro de uma câmara desta mediação e arbitragem. Então eu convido o Roberto para dar início à sua palestra. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui para compartilhar com vocês esse tema novo aqui para nós e que, na nossa opinião, veio para ficar. Antes de iniciar, eu quero expressar meus agradecimentos à IASC, nas pessoas do seu presidente e de Juliano e de Carlos Alberto Martins, que me prestigiaram com esse convite. Na indústria da construção, controvérsias e desvios são naturais e caros. Afetam especialmente fluxo de caixa e continuidade de obra. Para mitigar essas situações, para mitigar esses imprevistos, existe um espectro de métodos alternativos de soluções de conflitos que decorrem dessas situações de litígio. Essas situações, esses métodos são chamados de ADR. A de alternativo, ou também de amigável, D de disputa, e R de resolução. Quando vocês ouvirem ADR, vocês estão, na verdade, lidando com 3 blocos principais de métodos. Um é o que se chama de mediação. O outro é uma outra modalidade de mediação que se chama DB, Dispute Board, que se desdobra em 2 possibilidades que mais à frente nós vamos examinar. E o outro é da arbitragem. O Carlito me informou que estará disponibilizado na rede, no site, é isso? Essas apresentações. Então, vocês terão no fim da apresentação, quem se interessar, tem lá uma série de referências bibliográficas que eu utilizei para compor esses slides, que quem se desejar se aprofundar no tema poderá recorrer. Há uma distinção essencial entre mediação e arbitragem. Essa distinção diz respeito a quem toma a decisão de resolução de controvérsia pelas partes contratantes. Essa é a distinção fundamental. No caso da mediação e também do DB, a decisão é tomada pelas próprias partes, apoiadas e auxiliadas por uma terceira parte neutra.
enquanto que, na arbitragem, as partes contratantes abrem mão dos seus direitos de tomada de decisão em favor de um árbitro que toma a decisão por eles. Então essa é a grande fronteira reguladora da distinção entre o que seja um processo de mediação, incluindo os processos de dispute board, e um processo de arbitragem. Qual é o histórico? Como é que isso se comporta no exterior? Nos Estados Unidos, vocês têm a prática da mediação desde os anos 70, sendo que de lá para cá, DB é a forma preferida de solução de litígios, e até hoje é assim, apresentando um alto índice de sucesso na tratativa de litígios e na redução de conflitos. DB foi adotado pela Comunidade Europeia no projeto que é o marco do Eurotúnel, dentro do período de 1986 a 1994. E aí surge em 1995 um marco importante. Esse marco é o Banco Mundial expedindo uma ordem aos bancos internacionais para que eles exigissem nos contratos de empréstimo para obras de infraestrutura no mundo que houvesse uma cláusula de mediação. Isso ocorreu em 95. Em 96, a Comunidade Europeia, através da FIDIC, publica um padrão que é até hoje o padrão amplamente utilizado na formatação de contratos de construção. Tem afetado, inclusive tem afetado profundamente aqui nós no Brasil. E finalmente, em 2004, como último marco, nós temos a Câmara de Comércio Internacional, a famosa ICC, publicando os seus regulamentos. Como vocês poderão apreciar na bibliografia, esses regulamentos, essas regras são acessíveis e disponíveis através de acesso via internet. E no Brasil, como é que foi essa trajetória desses processos? Nós podemos distinguir no Brasil duas ondas de tratativa desse processo. A primeira onda deu-se pela utilização apenas em contratos que contavam com financiamento internacional. Por quê? Porque isso veio a reboque daquela determinação do Banco Mundial. Então, todos aqueles programas fortes no Brasil que contavam com financiamento externo, a partir de 1995 e fortemente na década de 2000, tiveram em seus contratos cláusulas de mediação e também de arbitragem por conta da exigência do Banco Mundial. Mas nós não estávamos preparados para isso. Tanto assim que em 1996 surge uma lei 9.307 dispondo sobre arbitragem, lei essa que foi muito contestada pelos organismos, pelos órgãos públicos controladores de despesas, especialmente o TCU. E em 2003 surge um marco histórico. Lembrem-se que eu estou falando aqui de poder público no Brasil. Na iniciativa privada, o processo vinha sendo aplicado anteriormente a isso. Já por volta de 1980 a 1985, nós tínhamos exemplos de contratos celebrados entre particulares que aplicavam essas cláusulas, mas não com o poder público. No poder público, o marco histórico é a construção da linha 4 do metrô de São Paulo, que contava com um empréstimo substancial do Banco Mundial e, em consequência, no seu contrato e obedecendo às disposições da Lei 8666, relativa a financiamentos externos, esses contratos passaram a operar com utilização de DB e de arbitragem.
é um marco histórico, foi a primeira vez no Brasil que isso ocorreu. E eu tive a feliz oportunidade de participar na qualidade de membro da Junta de Revisão de Litígios desde 2004 até este ano, quando se encerrou as tratativas. Então, essa experiência de 11 anos do assunto que eu estou me propondo a compartilhar com vocês. Aí veio uma segunda onda, esta voltada à estratégia de gestão do contrato, na medida que se percebeu que aqueles contratos que simplesmente utilizavam arbitragem não estavam ainda preenchendo as necessidades de não impedimento de execução de obra e de custo do processo, considerando que a arbitragem de todos os métodos de solução de litígios é o processo mais caro inclusive que o processo judicial. Então, em maio deste ano, surge uma lei que altera a lei de 1996, ampliando o uso da arbitragem como um mecanismo de ADR. E em junho, portanto, há 2 meses atrás, nós tivemos 3 meses atrás, nós tivemos uma lei que dispõe sobre mediação. E esse, então, constitui a trajetória da ADR com o poder público no Brasil. Mas, atenção, essa lei promulgada em 6 de 2015 somente entrará em vigor em 26 de dezembro deste ano. E os advogados já mencionam que ela precisará de medidas complementares que permitam com que ela seja praticada em larga escala. Na forma como está, eles dizem, ela não há forma de praticá-la. Então é uma lei que tem um caminho ainda a seguir até que ela possa ser utilizada por gestores de contrato nos seus empreendimentos com o poder público. E vai daí que eu achei, eu estava comentando com o Carlito, que aquela expressão utilizada, um novo método, se de um lado essa palavra novo não se aplica ao exterior, que já tem algumas décadas de uso, cabe totalmente no nosso caso, porque nós ainda não temos condição no Brasil de falar do processo de mediação, porque não há nenhum caso concreto a explorar. Nós temos de arbitragem e nós temos de DB, mas não temos de mediação. E provavelmente isso só vai acontecer na medida em que no ano que vem, quando essas medidas complementares começarem a preencher as lacunas da lei, então o processo começará a ser utilizado. Qual é a documentação necessária para a utilização de processos de ADR? Primeiro, é preciso haver no contrato entre as partes uma cláusula prevendo a utilização do processo. Quando vocês lidam com o poder público, se o contrato não estipular essa cláusula, a posteriori ela não pode ser incluída no contrato, diferentemente da relação entre particulares, que permite que isso aconteça. Segundo, um contrato entre as partes e os mediadores e ou árbitros eleitos para conduzir o processo. E terceiro, um regulamento que estipule as condições básicas de atuação dos árbitros e de instrução de todo o processo de mediação e de arbitragem, tais como o procedimento de eleição de mediadores e árbitros, as condições de acionamento do processo, os prazos a serem observados, a legislação aplicável, a Câmara de Arbitragem escolhida e as etapas a serem observadas pelos mediadores e árbitros ao longo dos seus trabalhos.
Vamos olhar um pouquinho, começando com mediação, depois vamos passar por DB, depois vamos à arbitragem, para ver quais são os aspectos mais impactantes desses processos, e daí podemos finalizar com um mapa geral do desdobramento dos conflitos na indústria da construção civil. Quando eu falo em mediação, a primeira coisa é que precisa haver um desejo mútuo das partes contratantes de solução do litígio, e precisa haver uma terceira parte neutra, chamado mediador. Esse processo, ele tem como característica agilidade e informalidade. De outro lado, ele tem como uma desvantagem a questão de somente ser aplicável a empreendimentos de baixa complexidade técnica. Por quê? Precisamente por essa característica de celeridade, de solução rápida das coisas. E se eu me coloco numa posição de mediar um determinado conflito, o primeiro requisito é que eu preciso entender de que conflito eu estou tratando. E se eu tenho uma celeridade, o tempo que me concede para que eu conheça qual é o conflito, quais são as condições contratuais que suportam esse conflito, eu necessito de um tempo de estudo, e esse tempo de estudo eu estarei trabalhando sob pressão, porque a característica desse processo é a celeridade. Como é que ele se inicia? Se inicia com um termo de manifestação, assim chamado termo de manifestação, onde existe a fixação das regras do jogo e a caracterização da manifestação da vontade das partes de que haja esse processo de mediação, que aí se desdobra em etapas. A primeira delas, o mediador começa com entrevista com as partes, daí evolui para uma segunda etapa de reuniões de entendimento entre as partes e análise de documentos, além de oitiva de terceiros, técnicos, testemunhas, peritos, etc. Vai para uma terceira etapa, que é a etapa de finalização da mediação, onde três coisas podem acontecer. A primeira delas, há um acordo e esse acordo precisa ser formalizado. A segunda, não houve um acordo e então o mediador expede uma justificativa escrita narrando o insucesso da tentativa de mediação. E há uma terceira possibilidade, que é o desejo das partes, expresso por declaração escrita, de que eles desejam encerrar o processo, porque de alguma forma se compuseram ou chegaram à conclusão que é preferível interromper o processo de mediação. Reparem uma coisa, que portanto esse processo de mediação, ele pode não chegar a uma conclusão. Por isso que há um espectro de processos. Tá bem, e se chegar no impasse, como é que fica o conflito? Qual é a etapa seguinte? É importante caracterizar a figura do mediador. Mediador é um profissional que tem capacitação técnica, é um especialista em técnicas de comunicação e é um especialista em negociação. Mediação, diferentemente de arbitragem, puxa muito pelo lado subjetivo das partes e dos agentes que estão atuando. Vai muito da sensibilidade do mediador, vai muito da sua capacidade de harmonizar as situações. Então tem um lado forte subjetivo. A arbitragem não. A arbitragem é o contrário. A arbitragem tem um lado totalmente objetivo. Pauta-se em evidências, pauta-se em formalidade.
O papel do mediador é o de conduzir os procedimentos, é de garantir equilíbrio de participação e de poder decisório entre as partes, porque são elas que estão decidindo. É trazer as expectativas das partes para um nível realista. Esse é o equilíbrio do processo, porque cada um tenderá a exercer uma pressão para defender o seu lado. Então esse é o papel complexo do mediador, fazer com que as partes percebam que elas, para que chegue a esse equilíbrio, precisam conceder, abrir mão das suas convicções em prol de um acordo comum, facilitar o diálogo sem opinar, sugerir ou decidir, e finalmente obter ao final uma melhora de relação entre as partes, que é isso que trata o tempo todo o processo de gestão contratual, um processo de gerenciamento da relação entre as partes e gerenciamento das mudanças que ocorrem no contrato ao longo de uma execução contratual. Falamos que mediação, que DB, é uma outra forma de mediação mais elaborada. Então eu começo dizendo que, como aspectos principais, eu aponto que, para conduzir o DB, há um comitê constituído de profissionais experientes, imparciais e de confiança entre as partes. O ideal é que esse comitê seja constituído por 2 engenheiros e um advogado, ou um engenheiro, um outro técnico não advogado e um advogado. Os processos de revisão de litígio falam fortemente a respeito da integração de conhecimentos específicos. O advogado dando o seu apoio ao engenheiro, que conhece muito da parte técnica, mas que não está preparado para enxergar as coisas de um ponto de vista jurídico. Assim como o advogado está preparado para isso, mas não está preparado para entender os aspectos técnicos de um conflito. A riqueza dos processos está nessa integração de conhecimento, onde advogado e engenheiro trabalham em sincronismo. Parece assim um pouquinho de utopia, não é? Modelos. Podemos entender que há 2 modelos de processos de DB. Um deles é um modelo chamado de permanente, cujo foco é na prevenção, e onde a atuação do comitê se dá desde o início do contrato. O comitê participa desde o início do contrato até o seu encerramento. E se não houver litígio, parabéns para todo mundo. Mas ele está presente, e essa é a postura preventiva do processo. E uma posição ad hoc, onde o comitê só é mobilizado perante uma situação concreta. Então existe aí um default de conhecimento, onde o comitê que é chamado para atuar perante uma situação concreta, a primeira providência é ter entendimento do que está acontecendo, porque ele não está acompanhando o dia a dia. A atuação desse comitê pode se dar por 2 processos. Um processo de emissão de recomendação. Essa palavra é importante. Um comitê de DB não dá uma sentença, não decide, ele recomenda. As partes aceitam ou não. E se não aceitarem? Se não aceitarem, poderão acionar o processo seguinte, que é o processo de arbitragem. E esse é o modelo favorito utilizado nos Estados Unidos, exportado pelo Banco Mundial, e é precisamente esse modelo que foi aplicado nesses 11 últimos anos
na construção da linha 4 do metrô de São Paulo. Existe um outro modelo, que é o modelo preconizado pela FDIC, que é a da decisão vinculante. Então surge aí uma palavra, adjudicação. Está fazendo 10 dias, eu estive no Instituto de Engenharia em São Paulo, assistindo a um movimento que deve provavelmente caracterizar uma terceira onda aqui no nosso país, que é o movimento ligado aos processos de adjudicação. Gostaria de me deter um pouquinho, por ser o processo mais rico, no processo de DRB, revisão de litígio. Objetivo principal, preservar o objeto da contratação e a relação entre as partes contratantes. Envolve uma parte neutra, junta ou comitê, que não tem poder de impor acordo. A composição desejável, 2 engenheiros e um advogado que acompanham a obra desde o início. E no caso do metrô de São Paulo, isso observou? Não, 3 engenheiros. E o advogado era acionado pelos engenheiros na qualidade de perito toda vez que a situação demandava aprofundamento numa questão jurídica. A junta somente atua mediante solicitação expressa das partes. Uma junta de revisão de litígios não começa a atuar por esponte própria. É preciso que antes as partes que estão executando um contrato e que enfrentam um problema falhem em resolver esse problema de comum acordo. É aí o momento de que, em face da estipulação contratual, elas solicitam que uma terceira parte, neutra, tente ajudá-las a resolver um problema que elas sozinhas não alcançaram, não conseguiram. Se qualquer das partes não concordar com a recomendação emitida, poderá recorrer à arbitragem. Como poderá também desistir do litígio, embora a situação que nós encontremos com maior facilidade, com maior número de vezes, é a situação de recorrer à arbitragem. Como é que são as etapas de análise de litígio pela junta? Primeiro, uma análise preliminar quanto ao cabimento da intervenção da junta no processo. Verificar se isso que estão pedindo para a junta intervir representa ou tem conexão no contrato, está originado no contrato, e se está caracterizado que as partes falharam em resolver o problema por elas próprias. Sim, porque elas podem sequer ter tentado resolver e recorrer a um terceiro para não se envolver num litígio, o que é proibido. Segundo, a designação de uma audiência de conciliação, através da qual existe uma solicitação de documentos e de argumentação das partes, sempre por escrito, sempre com cópia a todos os interessados. Uma junta trabalha com documentos e trabalha com documentos que devem necessariamente ser de conhecimento das duas partes envolvidas. Um outro aspecto de análise do litígio, a contratação de assessoria especializada, a determinação da realização de diligências e visitas ao local da disputa e, ao cabo desses processos, a solicitação de novos documentos e novas informações. Finalmente, a expedição de relatório, encerrada a fase de instrução de processo, com o empenho da junta em chegar a uma recomendação por unanimidade entre os seus membros.
Nós, ao longo de 11 anos de trabalho, todas as nossas recomendações foram emitidas por unanimidade. Eu não tenho depoimento para lhes dar o que aconteceria se houvesse uma ruptura de opiniões entre uma dissensão entre membros da Junta. Mas eu sei o que deveria ser feito. Deveriam ser emitidas 2 recomendações. E essa ressalva deveria acontecer também por escrito, com argumentação. Isso seria a falência do processo, porque a gente não estaria dando nenhum tipo de recomendação, mostrando inclusive uma divergência entre os próprios integrantes do board. Pode acontecer. E a arbitragem? Meio alternativo que envolve uma parte neutra, junta arbitral ou árbitro. Isso para dizer que pode ser constituída que essa forma de solução pode ser encabeçada por um árbitro ou mais de um árbitro. Se for mais de um árbitro, a expressão de se designar é junta. Escolhido com base em capacidade técnica, idoneidade e profissionalismo. E aí existem grandes passos a serem percorridos no processo de arbitragem. O primeiro deles, passos iniciais, é o recebimento do pedido de instauração do procedimento, a verificação da cláusula compromissória, expressa em contrato, e a emissão de notificação às partes. Quem faz isso? É a junta? Não. São os advogados constituídos pelas partes para acionar o processo de arbitragem. Então, essa primeira providência já assinala para vocês uma coisa chamada custo do processo de arbitragem. Em todo o processo, espectro de processos de resolução de litígios, o processo mais caro é o processo de arbitragem. O processo mais formal e mais longo é o processo judicial. Feito esses primeiros passos, dá-se uma primeira reunião para que haja escolha e eleição dos árbitros, assinatura do termo de compromisso, abertura dos prazos para apresentação da petição inicial e contestação ou reconvenção da parte que foi contestada. E aqui também, o que nós ainda temos é a atuação dos advogados constituídos pelas partes para que o processo de arbitragem possa evoluir. Aí entra a atuação da junta ou do árbitro, dando na parte C a primeira ordem procedimental. Ele aprecia os pedidos das partes relativos às alegações preliminares e relativos à produção de provas. E, finalmente, a verificação da necessidade ou não de nomear um perito. Por exemplo, um perito especialista em geologia, um perito especialista em estrutura, ou em algum outro tipo tributarista, um perito especialista em tributos. Aí dá-se uma reunião de instrução, no qual existe a oitiva das partes, das testemunhas e do perito. E, findo esse processo, dá-se a declaração de encerramento de instrução e a determinação para que as partes apresentem, quando eu falo apresentem, entenda-se, por escrito, as suas alegações finais. E é isso que permite que a junta arbitral emita uma sentença. Reapreciação detalhada de todo o processo, documentos e provas apresentadas, levando-se em conta e considerando-se o comportamento das partes para avaliar as provas e verificar
eventual processo de má-fé e apreciação de todos os pedidos feitos pelas partes ao longo do processo. E aí vem a pergunta: essa sentença é determinativa? Ela é final? Depende. Ela pode ser modificada em casos excepcionais. Esses casos excepcionais, somente se o defeito decorrer de omissão, contradição, dúvida ou obscuridade da sentença emitida pelo árbitro. E num caso excepcional, como é o caso de erro material grosseiro constatado na emissão da sentença, é possível que haja modificação ou mesmo inversão da própria condenação. Não tenho um caso concreto para dar a vocês, na minha experiência, que não é grande, de processo de arbitragem, mas naqueles em que eu atuei como membro de junta arbitral, essa situação nunca ocorreu. A sentença foi acolhida pelas partes e o caso foi encerrado. Eu me aproximo do final para compartilhar com vocês um panorama do desdobramento de um litígio, das consequências que daí advém e do entrelaçamento que existe entre um processo de mediação e um processo de arbitragem. As coisas começam quando alguma das partes de um contrato apresenta uma reivindicação à outra parte. E essa outra parte recebe essa reivindicação e a analisa. A pergunta que se faz é: a reivindicação tem mérito? Não. Então o processo está extinto. A parte que recebeu, eu estou tomando cuidado, não estou falando da contratante ou da contratada, estou falando da parte, porque essa apresentação de reivindicação pode ser por qualquer um dos dois, por qualquer parte. Então a parte que recebeu a reivindicação, ela rejeita, motivando, justificando o porquê rejeitou. Eu estou aqui na parte inferior, na terceira linha da tela. A pergunta que se faz é a seguinte: e a outra parte aceitou essa rejeição? Se ela aceitou, acabou o processo. Se ela não aceitou, se ela não se conformou com essa decisão, ela recorre a um passo seguinte. Qual é o passo seguinte? É um passo de mediação ou dever. Mas eu ainda preciso voltar para a situação em que havia mérito. Se a resposta foi sim, há mérito, então existe uma negociação entre as partes para determinar e estabelecer valor. Eu olho o valor desde que haja mérito. E agora eu olho esse valor associado ao mérito daquilo que foi apresentado. Eu tenho uma posição, a outra parte tem outra posição, isso gera uma negociação. E eu repito a pergunta: houve acordo? Não. E eu caio naquele mesmo caminho ali anterior da rejeição motivada. Eu caio num processo de mediação ou de DB. Agora, se houver acordo, esse acordo deve ser formalizado através de um aditivo ao contrato. Os advogados já me disseram: Ricardino, aditivo é coisa de mecânico, é aquilo que você põe no motor, o que você faz é aditamento. Mas como ficava a palavra muito comprida, eu preferi escrever aditivo mesmo e pronto. Aditivo ao contrato. Só após a celebração desse aditivo é que o pagamento à outra parte e a finalização do processo.
Eu volto para a linha da mediação. A pergunta é: desenvolvido o processo da mediação, as partes, no plural, as partes, as duas, aceitaram a recomendação? Sim, ótimo, eu caio naquele mesmo trilho de aditivo ao contrato, pagamento e final. Se a resposta for não, existe o acionamento da arbitragem, e aí vem a sentença, e é essa sentença que possibilita haver o pagamento. Então vocês têm aí um rápido dos passos que podem ser desdobrados aí numa centena de detalhes, o desdobramento de um litígio contratual e a forma de entrelaçamento desses processos alternativos de solução de disputa, deixando claro aí aquela situação de contratos, como muitos que nós tivemos aqui no Brasil, até recentemente, e ainda em andamento, de situações de contratos que vocês têm arbitragem, mas vocês não têm mediação, vocês não têm DB. O que representa a mediação e o DB? Uma última oportunidade das partes resolverem diretamente aquilo que, inicialmente, sem um auxílio de terceiro, elas não conseguiram entrar no acordo. Por quê? Porque esse é o processo menos oneroso para todo mundo. É o processo menos formal, é o processo menos demorado e é o processo menos custoso. Repetindo, qual o de maior gasto para as partes de arbitragem? Qual o mais demorado? O processo judicial. Me servi dessas referências, como isso estará disponibilizado para vocês, eu recomendo quem quiser se aprofundar e conheça esse material, certamente ele será útil e constitui uma base conceitual muito sólida para a abordagem desse tema, e nós aqui no Brasil estamos realmente no processo novo, criando e aprendendo nessa tratativa, e estamos agora, vamos começar a aprender como é que fazemos mediação no Brasil. A partir de dezembro nós vamos aprender isso, porque temos um marco regulatório, e agora há um movimento para que haja também um processo de adjudicação, que é uma espécie de DB também, que relata, como eu relatei, que já começa a haver um movimento por parte do Instituto de Engenharia e também com o apoio do Sindicato Nacional dos Engenheiros Consultores, SINAENCO, que tem dado grande divulgação a esse tipo de situação. Eu agradeço a vocês e me coloco à disposição para debate. Muito obrigado. Primeiro, Ricardinho, parabéns pela sua explanação. Num tempo curto, você conseguiu trazer uma grande quantidade de informações que tenho certeza que vão ser muito úteis, pelo menos esclarecer para aquelas pessoas que não conheciam esse assunto. Eu tenho 4 perguntas, posso fazer as 4 ou posso fazer cada vez? São muito difíceis? Acho que não. Então pode. A primeira é o seguinte, você comentou aí no seu piloto slide da arbitragem... Peraí, deixa eu voltar. Este? Não, o outro. Falta mais? O outro. Aí. Tá. Primeira reunião, escolha e eleição dos árbitros. Isso já não foi feito no contrato? O contrato já não tem que eleger uma Câmara de Mediação e Arbitragem? Tem. E essa eleição não seria feita... Por que essa eleição aí você já elegeu lá atrás? Eu, no contrato, eu não elegi árbitro. Eu disse como eles devem ser eleitos. Agora, cada parte apresentará currículos e indicações de árbitros para representá-la. E isso, então, 2 partes, né, elas devem aceitar a indicação da outra parte. E o terceiro árbitro, como é que ele é eleito?
audiência, de comum acordo pelos dois árbitros anteriores. Então, no contrato que você tem é a regra do jogo, mas você não tem a pessoa. Ok? Se não houver acordo do terceiro árbitro. Se não houver acordo, ou mesmo, situação que eu já assisti, não haver acordo na indicação de uma parte para outra. O que você faz? Você recorre à indicação da Câmara de Arbitragem escolhida. Então, por exemplo, a Câmara de Comércio Internacional, ela designa os árbitros que deverão compor a junta. E ela atua, então, como uma gestora do processo de mediação. Ok? A segunda, você comentou também que são somente processos de baixa complexidade. Vou juntar duas perguntas aqui. Perguntaria quais são os tipos de contrato que é possível eleger uma Câmara de Mediação e Arbitragem, ou quais não são possíveis de usar esse tipo de resolução de conflito. Olha, em regra, você utiliza DRB e utiliza arbitragem para projetos de infraestrutura tecnicamente complexos. Esse processo ele é extremamente aplicável quando você tem problemas técnicos relevantes e problemas técnicos em quantidade. Quando você não tem isso, o mais indicado é que você resolva isso nos processos de mediação, processos pontuais, que inclusive é muito mais barato do que você constituir, no empreendimento simples, você constituir uma junta arbitral, você vai despender uma soma de dinheiro aumentada. Tá? Então ele diria que a complexidade da obra e a quantidade de problemas técnicos que decorrem de obras complexas é que indicam que você deva ou não usar esse dispositivo. E a última eu ouvi isso, queria só confirmar. A partir do momento em que as partes elegeram esse sistema de resolução do conflito, esse recurso ele é final. Não existe a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário para inverter ou para inverter a decisão, ou só naqueles casos. Não tem como ir para a Justiça comum, é isso? Se as partes assinaram esse termo, deixa eu achar aqui. Aqui. Verificação da cláusula compromissória. Se você está num processo de arbitragem, você, através de uma declaração explícita, você abre mão do seu direito em favor do árbitro. Agora lembrei onde é que eu escrevi, foi logo no início. Vou conferir. Não. Aí. Abre mão dos seus direitos de tomar decisão em favor do árbitro. Agora, e a partir daí, pode entrar um juízo? Pode, desde que você tenha essa situação. Cadê? Aqui. Modificação da sentença. Tá? Então, nessas condições, cabe entrar em juízo. Ok? Algo mais? Estamos liberados para ver o jogo? Então, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, agradecemos, parabenizamos, agradecemos ao Roberto Carlino que fez o nosso convite. E agora, o presidente da associação fará a entrega de um mimo ao nosso palestrante.